E aí a questão o Estado, gente, na teoria marxista, é um aparato de violência específico de classes. O Estado como um aparato, esse aparato supradoméstico, né, que está acima da nossa vida doméstica, e que serve para apaziguar, para amenizar as classes, é idealismo. O Estado não serve para isso. O Estado serve para utilizar violência específica de classes. Sim. Mas, Ian, algumas pessoas podem perguntar, o socialismo não preserva o Estado, inclusive expande o Estado? Sim. Ele vai continuar sendo um aparato específico de violência específica de classes? Sim. Só que agora, invertido. Agora a gente precisa corrigir, né? Agora a gente precisa... Né, o jogo não... A gente não dá pra empatar o jogo se vocês não tomarem uns 12 gols agora. Sabe? Exato. Só uns 12 pra começar. Alguém vai ter assim. que pagar essa conta, tá ligado? Então, não vai ser nós, não. Quando nas experiências socialistas, quando a classe trabalhadora tomou o poder do Estado, eles reformularam todo o Estado, né? Porque não vale a pena, não é que não vale a pena, mas não faz sentido utilizar o aparato do Estado burguês, ele tem que ser destruído e reconstruído, e utilizar um Estado para o que ele foi criado. Um aparato de violência específico de classes. Só que agora a classe que sofrerá violência, e violência num termo amplo, tá, gente? Já vou entrar no específico. É a classe burguesa. Então, violência de que tipo? Eu dou o exemplo da União Soviética. A União Soviética, a Rússia antes, na verdade, tinha um déficit habitacional muito grande. As pessoas dormiam em tábua, dormiam em barraca na rua, dormiam em buraco dentro do chão. Enquanto isso, a aristocracia tinha mansões, com vários cômodos vazios. Quando a Revolução aconteceu, o que eles fizeram? Tá estatizado. Cadê a minha indenização? Meu amigo, você devia agradecer que você tá vivo. Você já devia dar graças a Deus, assim. Então, o que eles fizeram? Eles estatizaram as mansões da burguesia e da aristocracia, lotaram de trabalhador. Encheram aquelas mansões luxuosas, assim. Cada quarto era para uma família de trabalhadores. Então, e isso é uma coisa... É violência por quê? Porque foi retirada a força. Sim. E aí isso é uma coisa importante. Existe um espantalho ridículo, dizendo assim, o nazismo pregava a extinção dos judeus. O comunismo prega a extinção da burguesia. Os dois são violentos porque pregam a extinção de um grupo. Gente, não, tá? Quando a gente diz extinguir a burguesia, a gente está falando sobre extinguir a burguesia como classe. Isso. Exatamente. Não extinguir fisicamente a As burguesia. pessoas, Exato, né? Tipo... não é matar a burguesia. É fazer com que a burguesia se torne trabalhadora. Viva do seu trabalho, assim como 99% de toda a humanidade. Exatamente. Não é extinguir como classe. A questão é, sempre, em todas as experiências socialistas, a burguesia apresentou extrema resistência. O que é natural, o que é esperado. Por isso que todos os processos revolucionários foram tão conflituosos. Lógico, ninguém vai querer falar, tá bom, então tá bom, beleza, vamos ver esse novo negócio aí, toma aqui tudo que eu tenho aí. Ninguém vai abrir mão dos seus privilégios, e aí é privilégios, beijo Laura, né? É privilégio mesmo, de maneira voluntária. Não abre com resistência. Né? E aí, quando a gente fala de violência específica, é disso, de expropriar, de tirar, de bloquear os bens, sabe? Às vezes de exilar, isso aconteceu em Cuba. Inclusive, tem uma comunidade imensa de egressos de Cuba que são antagônicos a Cuba, que são os gusanos, que a gente chama, né? Em Miami. São pessoas que antagonizam o regime cubano porque são pessoas oriundas dessas famílias burguesas que perderam tudo. Tudo. Tudo foi estatizado. Primeiro nacionalizado e depois estatizado. Assim, a United Fruit Company, que era a companhia estadunidense que vilipendiava Cuba lá. Estatizado na hora, sabe? Todo o aparato, as fábricas agora são nacionais. Na Coreia aconteceu a mesma coisa. O Japão Imperial construiu várias fábricas na Coreia para extrair, para explorar o trabalho coreano. Sabe? Quando aconteceu a Revolução Coreana, as fábricas todas são nossas agora. Todas, sabe? Por isso que a Coreia teve até um salto material bastante acelerado, porque o Japão tinha deixado essa infraestrutura para explorar essas pessoas, que fique muito claro, né? E tudo isso foi nacionalizado. Quando a gente fala de violência específica de classe, a gente fala isso, sabe? E aí por que a gente diz que o objetivo do comunismo é a extinção do Estado? Porque a partir do momento que você extingue a burguesia como classe, as contradições de classe começam a desaparecer. Como o Estado é um aparato de violência específico de classes, uma vez que não existem mais classes, ele perde a razão de ser. Sim, aí ele acaba minguando. E aí ele definha, ele mingua, exato. Então, essa é uma diferença, uma diferença entre nós e os anarquistas. Certo. Os anarquistas defendem a extinção do Estado numa revolução. Nós defendemos um processo que vá fazer com que o Estado se torne obsoleto. Essa é a diferença, caso alguém não saiba a diferença, né? Pra ficar claro. Porque a esquerda radical, ela pode parecer que ela almeja
o mesmo objetivo, mas o método é distinto, tá? Certo. Eu tenho visto isso, inclusive. Dentro do próprio comunismo você tem linhas de pensamento e tal. Tem. Mas todos os comunistas, eles defendem... O que determina o comunismo é... A gente defende essa etapa intermediária entre o capitalismo e o comunismo, que é o socialismo. Né? Sim. Que é esse período que nós temos Estado ainda, mas que o Estado é tomado pela classe trabalhadora, utilizado para o que ele foi criado, que é violência específica de classes, mas agora contra a classe burguesa. E aí, este Estado vai começar a ser usado para extinguir as classes até o ponto de que ele por si só se torne obsoleto. Sim. E a gente já teve experiências que avançaram muito nesse aspecto, novamente. Boa parte das experiências socialistas extinguiram a burguesia como classe. Isso é uma coisa impensável pra gente. Né? Porque esse sentimento de realismo capitalista e é uma pergunta que eu recebo muito em TikTok, porque no TikTok eu furo muita bolha, né? Mas como que funciona... Sem o dono, né? Como que funciona uma fábrica sem o dono? Como que funciona a loja sem dono, sabe? Gente, existem várias outras formas de propriedade. Sim. Existe propriedade cooperativa, existe propriedade estatal, sabe? Existe pequena propriedade familiar. E o dono muitas vezes é o que mais faz cagada, mano. Ou não faz nada. Ou não faz nada, cara. Tem funcionário que manja mais do negócio do dono do que o próprio dono. E assim, o cara que tem que ficar falando que ele trabalha muito é suspeito. O Dória é um cara que faz isso, né? Eu trabalho, não, porque aqui tem trabalho. Não trabalha, tá? Burguês não trabalha, gente. Não. E sempre que eu falo isso, falam, você já viu o Elon Musk? O Elon Musk dormia no chão da fábrica. Dormia porque é otário. Não precisava dormir. Ele podia não fazer nada. Ele podia não fazer nada se ele não quisesse. Ele não faz. O Elon Musk não trabalha, ele é um homem de negócios, ele detém capital, gente. Essa coisa de que burguês trabalha é manutenção da própria imagem. Pô, você que defende burguês, mano, pelo amor de Deus, cara, eu não consigo entender. Liberal tem essas vibes, né? O liberalzinho. É porque ele acha que ele vai ser burguês um dia. Porque então, assim, essa é a questão. Você quer extinguir a burguesia como classe, mas e quando eu for burguês? Isso. Esse é um sonho distante, cara. Isso a galera... é foda. Não é nem distante, é irreal. A galera tá ouvindo isso, tipo, nossa, mas tirou o cara da sua mansão, mas... E quando eu tiver ali? Relaxa. Se você ganhar na loteria, talvez, mas a chance fora desse método também é próxima ali, se for pegar estatisticamente. Tá e quando eu tiver a minha mansão, vão expropriar minha mansão? Vão expropriar meus 80 carros?